Meu nome é André Antunes, vou dar então início à sessão número 1. Será a aplicação prática dos novos programas OpenBIM, Fluxo de Trabalho e FC Builder, que FC Builder é uma aplicação gratuita para a criação e manutenção de ficheiros de modelos IFC de edifício. Está integrado no fluxo de trabalho OpenBIM, através da importação ou exportação de modelos IFC, e permite também a modelação manual de edifício, que será o que irei falar neste webinar. A introdução de dados é gráfica, ou seja, é semelhante à introdução de dados que nós tínhamos no CIP-CAD Map, e pode-se realizar a partir de ficheiros XF, ou DWG, ou JPEG ou BMP, bem como também através da importação de modelos BIM com ficheiros em IFC. Este edifício, ou parte do edifício, eu irei fazer a introdução de parte do edifício. Este edifício é um edifício de escritórios composto por 5 pisos, ou seja, que no piso 0 localiza-se o refeitório, o escritório, o hall, o WC do piso 0, e depois os pisos 11 a 3 também são compostos por escritórios e salas de reunião. E depois o piso 4 situam-se zonas técnicas e o piso 5 corresponde à cobertura. Ou seja, visualizando em 3D este modelo, teremos então a modelação feita aqui no IFC Builder. Eu irei então iniciar o modelo a partir do início, criando uma obra vazia, ou seja, nós viremos aqui então arquivo novo, iria criar um nome novo, vou chamar por exemplo, irei trabalhar então com uma obra vazia. No caso de introdução automática, ou seja, a importação do modelo CAD-BIM, seria esta seleção. Irei começar por criar as plantas grupos, ou seja, eu vou editar aqui o rechão, vou chamar piso 0, a altura do piso será 3,70 m. Irei criar um novo piso chamado piso 1, também com altura de 3,70 m. O piso 2, o piso 3, e finalmente o piso 4, este com uma altura de 2,70 m. Irei aceitar. O programa vai-me fazer a questão se deseja introduzir as máscaras para cada planta. Eu vou dizer que sim. Clicamos no mais. Acedemos à diretoria onde temos então as arquiteturas e selecionamos estas arquiteturas. Volto a aceitar. E a partir de agora irei fazer então a atribuição da arquitetura ao respectivo grupo que eu criei no programa, ou seja, no grupo de cobertura eu vou ver a arquitetura de cobertura, piso 4, a arquitetura de piso 4 e por aí fora. Ou seja, resumindo, grupos que criei no programa e aqui as arquiteturas que eu acabei de importei agora para o programa. Vou fazer aceitar e aceitar. Neste momento estou no piso 0 e vejo então a arquitetura do piso 0. A partir do momento em que temos os grupos e as arquiteturas importadas, irei então começar a introduzir, neste caso, as paredes exteriores. Aqui em elementos, temos então os vários elementos que podemos introduzir no programa: muros e divisões, lajes, aberturas, pilares, edifícios próximos e outros obstáculos, os compartimentos onde definimos os compartimentos e os grupos é onde criamos os grupos. Então, vindo aqui em elementos, muros e divisões, parede exterior, e vamos então criar uma parede nova. A referência, eu vou colocar aqui tijolo furado, 15 cm, mais XPS, 5 cm, mais tijolo furado, 11 cm, mais estuque. A espessura desta parede será de 0,33
metros, ou 33 centímetros. E será uma parede meieira. Aqui no IFC Builder nós não criamos as características da parede, ou seja, a criação das camadas da parede, como tinha sido feito no CIPCAD Map, na parte acústica do RH até ao momento. Ou seja, nós aqui apenas damos a referência e a espessura que a parede tem. Depois, nos outros programas, no Loads e no CIPTerm RH, por exemplo, é que vamos fazer a descrição destas paredes, ou seja, a partir do momento em que nos outros programas definimos para este nome que estamos a dar aqui as características da parede, podemos exportar essa parede para o programa, para uma diretoria específica, onde poderia ser então a diretoria da nossa biblioteca de tipologias de paredes. Acabará por ser importante esta referência que nós damos aqui no programa, porque quando estiverem a importar este modelo IFC nos outros programas, se já tiverem definido no outro programa e indicado qual é a diretoria onde está a nossa biblioteca de tipologias, o programa automaticamente vai colocar as tipologias que eu tinha baseado no nome que está então dado aqui na referência do IFC Builder. Ou seja, não será também necessário, todas as vezes estamos a criar um modelo novo aqui no IFC Builder, estaremos novamente a escrever todas estas descrições. Todas estas descrições ou referências podem ser exportadas para o programa e a qualquer momento também podem ser importadas. Eu vou aceitar, vou criar outro tipo de parede, chamada então Ethics. Mais P térmico. 24 centímetros mais estuque. A espessura desta parede será de 0,33. A partir daqui, eu iria selecionar a minha parede exterior tipo 1, faço aceitar e irei começar com a introdução dos dados. Ou seja, eu vou introduzir esta parede pelo contorno exterior, logo vou colocar a minha parede à direita da linha introduzida. Vou ativar as capturas, apenas a interseção e faço aceitar. Premindo aqui na primeira captura e ali na segunda captura, primo com o botão direito do rato e tenho a minha parede introduzida. Perdão. Botão direito do rato, seleciono então a parede tipo 2. Começo então na introdução onde terminei outra parede. Vou capturando as interseções de linhas da arquitetura e volto a primeiro no botão direito do rato e tenho então outra parede introduzida. Feita esta introdução, vou introduzir então agora as paredes interiores, ou seja, viríamos aqui elementos, muros e divisões e temos ali a opção parede interior. Da mesma forma, clico no mais, referência, vou colocar placa de gesso mais light rocha mais placa de gesso. Neste caso teremos uma espessura de 0.075. Faço aceitar e crio uma nova parede interior chamada botão armado mais light rocha mais placa de gesso. E neste caso terá uma espessura de 0.26 metros, 26 centímetros. Começarei por introduzir a parede tipo 1. Neste caso, irei capturar este ponto. Introduzo a restante parede interior e aqui seleciono a esquerda e vou introduzir o outro pequeno pedaço de parede. Depois teremos aqui a parede tipo 2. Então, a nível de paredes interiores, também ficará assim introduzido. Seguidamente, elementos, lajes,
Temos então pavimentos térreos, lajes de entrepisos, coberturas planas e coberturas inclinadas. De momento vou colocar um pavimento térreo, faço aqui mais. Vou chamar então betão armado mais poliestireno extrudido, aqui XPS, e esta laje terá 0.252 de espessura. Permitindo aceitar e permitindo aqui nos limites do edifício, vamos poder introduzir o pavimento térreo. A partir deste momento, poderemos definir tanto as paredes, tanto as portas como as janelas ou os compartimentos. Será um pouco indiferente. Eu vou começar por introduzir os compartimentos, ou seja, daqui a compartimentos novo, vou criar então os compartimentos que vou necessitar para introduzir ou para referenciar os compartimentos deste piso. Como podem ver aqui também, a única coisa que nós estamos a dar é a referência, novamente a mesma questão, ou seja, nos outros programas, na biblioteca de tipologias, poderão ser exportadas então depois as características de cada compartimento e nos outros programas dando essa indicação, isso será algo que se irá ver nas próximas webinars, o programa vai fazer então a substituição destes elementos de forma automática. Então, temos o refeitório, teríamos o escritório, MWC, hall, elevador, e ducto. Bom, primeiro escolheria então o refeitório, iria premir neste compartimento, iria chamar então refeitório, botão direito do rato, descrição, selecionávamos então aqui escritório e vínhamos premir aqui, escritório. Botão direito do rato, descrição, próximo seria o WC, aqui WC, por exemplo, piso 0, caso tivéssemos mais WCs no resto do edifício, para ver aqui uma identificação em que piso ele se encontra. Botão direito do rato, all, aqui será o all. Botão direito do rato, descrição, elevador, elevador. E botão direito do rato, por fim, duto. Aqui temos o duto. Ou seja, então, a referência de todos os compartimentos estará definida desta forma. Após a definição dos compartimentos, também posso definir, e devemos, os grupos que o edifício terá. Ou seja, nós não temos nenhum grupo criado no programa. Neste caso, no escritório, como por exemplo isto fosse exportado para o Loads, iríamos querer estudar as cargas térmicas por piso. No caso fosse um edifício multifamiliar e tivéssemos aqui várias frações, iríamos criar em cada um dos grupos as várias frações que nós tínhamos. Ou seja, eu vou primeiro por identificar o que é local útil e o que é um local não útil neste compartimento. Ou seja, como referência posso chamar então aqui piso 0 e iria criar outro grupo chamado não útil. Estes são os grupos que eu criei e vou aceitar. Em grupos, atribuir, iríamos então selecionar o piso 0. Isto será um pouco semelhante às frações autónomas do CIBCAD Map. E vou então identificar quais são os compartimentos do piso 0. Botão direito do rato novamente. Eles ficam aqui identificados para este grupo. E depois tínhamos então o não útil, que poderia ter outra cor, em que aceitaríamos, e estes seriam os compartimentos não úteis. Botão direito do rato e terminaria. A partir daqui, poderia então introduzir os restantes elementos que faltavam, seriam as portas e as janelas. Ou seja, elementos, aberturas, poderia começar então com portas.
vamos clicar no mais. Novamente, necessitaríamos apenas só da referência. Vou chamar aqui porta interior, que terá uma largura de 0,80 e uma altura de 2,03. Eu vou fazer aceitar e vou criar outro tipo de porta, chamada porta dupla, que terá uma largura de 1,8 e uma largura de 2,03 e faço aceitar. E vou começar por introduzir a porta tipo 1, ou seja, a porta interior. Esta porta interior, a colocação também é semelhante ao SIPCAD Map, ou seja, damos o ponto de início da porta e depois no sentido onde ela se desenvolve. Temos aqui uma porta, teremos aqui outra porta e depois teríamos nesta zona aqui uma porta dupla, ou seja, botão direito do rato, porta dupla, ela inicia-se aqui e desenvolve-se neste sentido. A introdução de portas então será feita a partir destes passos. A partir daqui, iria fazer então a introdução de caixilharias exteriores e aberturas envidraçadas. Vimos aqui ao comando caixilharia exterior e abertura envidraçada, não temos nenhuma criada. Vamos fazer aqui mais. Criava então a primeira referência que vou chamar de janela 1, por exemplo. Esta janela 1 vai ter uma largura de 1 metro 1,02 e uma altura de 1,02. A altura ao parapeito desta janela será 1 metro e faria aceitar. E estas janelas encontram-se uma aqui, outra aqui. Janelas introduzem-se exatamente da mesma forma como as paredes, seja ponto de início da janela e depois para onde ela se desenvolve, porque a largura já está definida na própria janela. E depois temos aqui outras janelas de outro tipo. Botão direito do rato, faria mais, criava aqui a janela 2. A janela 2 tinha 3,02 metros de largura, a altura mantinha-se, a altura ao parapeito também, e depois viríamos estas três janelas e seriam inseridas desta forma. Botão direito do rato novamente, iríamos então criar a janela 3, ou até podia-se chamar, aliás, para ficar referenciado de outra forma, vou colocar porta exterior envidraçada. Volto novamente a referir que todas estas referências que eu estou a dar aqui podem ser todas exportadas para o programa, que é para que da próxima vez que estejamos a fazer a introdução dos elementos aqui, não tenhamos que estar sempre a introduzir estas referências. Podemos voltar a importar tudo o que criamos aqui. Então, a largura é 1,6 e a altura 2,1. Faria aceitar, a altura ao parapeito, neste caso, obviamente seria 0, e faria a introdução aqui da porta exterior envidraçada. E por fim, vou colocar uma janela interior aqui, ou seja, mais janela interior com uma largura de 0,6 e uma altura de 2,02. A altura ao parapeito seria 0 metros. Iria então aqui fazer a introdução de 3 janelas consecutivas, ou seja, daqui para ali, deste nó para ali e deste nó para aqui. Sendo assim, a introdução dos elementos do piso 0 estaria finalizada, ou seja, se viesse aqui a obra pistas 3D, aceitar, veríamos então que a introdução de dados de todo este piso estaria completa, ou seja, foi colocada a parede mieira, a parede exterior, as paredes interiores, as portas envidraçadas e foram definidos os compartimentos, bem como o pavimento térreo. A partir de agora, iríamos introduzir os outros pisos superiores e consecutivamente, ou seja, subindo de piso, veríamos então o reflexo dos elementos que foram introduzidos no piso de baixo, porque esta opção está ativada, e a partir daqui podemos fazer então a introdução do resto dos dados. Eu não irei fazer essa introdução, porque seria repetir tudo aquilo que eu estive a fazer, mas de qualquer forma existem aqui outros comandos, como por exemplo obra, também já seria um comando conhecido do SIPCAD Map, seria copiar grupo, poderíamos copiar o grupo do piso 0 e a partir daqui fazer adaptações ao que foi introduzido do piso de baixo,
para completar a introdução deste piso daqui de cima. Claro que a partir do momento em que copiamos o piso abaixo, irá-nos aparecer logo ali um erro, neste caso do piso 0, porque nós não poderemos ter compartimentos por baixo, ou seja, não podemos ter compartimentos por baixo de uma laje térrea. Neste caso, pronto, seria importante no comando de laje editarmos esta laje de forma a que ela não seja um pavimento térreo, mas sim uma laje entre pisos que depois teria que criar e identificá-la da mesma forma, poderia aqui chamar laje, daria a espessura que ela tivesse, se estaria em console ou não, e depois de aceitar, o erro iria então desaparecer, porque, enfim, já temos uma laje entre pisos e aí podemos ter compartimentos por baixo dessa laje entre pisos. Eu vou voltar então a abrir a obra inicial, em que temos então todo o edifício introduzido, e a partir do momento em que nós introduzimos todo o edifício, identificamos no programa todos os grupos que o programa tem, ou seja, neste caso, o grupo do piso 0, o grupo do piso 1, o grupo do piso 2, piso 3, piso 4 e os compartimentos não úteis. A partir deste momento nós podemos dimensionar esta obra de forma a rever se existe algum erro de introdução de dados e dessa forma poder determinar se vou necessitar de corrigir alguma coisa ou não. Ou seja, em resultados calcular, passando depois o cursor por cima de cada compartimento e não aparecendo aqui um símbolo vermelho, quer dizer que os dados introduzidos estarão corretos. Nós temos então aqui informação sobre este compartimento, ou seja, qual é a superfície construída, a superfície interior, as aberturas em laje, a superfície útil, o volume e a altura livre entre lajes. Fora esta visualização, ou para além desta visualização, nós aqui em resultados, mostrar resultados calculados, podemos visualizar o cálculo também das arestas. O cálculo, neste caso, é a identificação das arestas, ou seja, temos ali ao nível do pavimento e ao nível aqui do teto. De referir novamente, o cálculo do PSI, digamos assim, já que estamos a ver aqui pontos térmicos lineares, não será feito neste programa. Este programa identifica, ou seja, exporta para os outros programas todos as arestas desta introdução de dados. Os PSIs serão depois calculados, por exemplo, no cipterm RH ou no cipterm loads. Os outros programas irão então trabalhar com a introdução de dados que foi feita aqui, ou então através da importação de um ficheiro IFC gerado por outro programa qualquer. A partir deste momento, ou seja, a partir do momento em que nós criamos todo o modelo, podemos fazer então aqui 2 passos no programa. Primeiro seria a exportação em formato IFC, ou seja, este modelo foi introduzido por nós com base na arquitetura e depois poderíamos então exportar este modelo em formato IFC. Quando nós exportamos este modelo em formato IFC, nós podemos fazer, primeiro, antes de tudo, escolher qual o formato ficheiro IFC que vamos usar. Por defeito, o programa usa o IFC 4. E depois temos esta opção que está aqui, que é a seleção de projeto, que me permite escolher qual é que é o sítio onde eu vou guardar este modelo IFC. Pode ser então no serviço BIM Center da CIP ou então na diretoria local ou de rede. De referir que a partir do momento em que eu exporto este modelo IFC para esta diretoria, todos os outros programas ao criarmos uma obra nos outros programas, vamos indicar que a diretoria onde está o ficheiro IFC será, por exemplo, esta que está aqui, C, exemplo, escritórios IFC. Quando eu estiver a calcular as cargas térmicas ou as condutas de ar-condicionado, a iluminação com o CIPELUX REX, nós, como foi identificada que esta diretoria é a diretoria onde está o ficheiro IFC, os outros ficheiros IFCs que serão gerados pelos outros programas vão ser gravados para esta diretoria e a partir daí vão-se consolidar os vários ficheiros IFC de forma a que
possamos estar a trabalhar de forma independente nos outros programas, porque depois vai haver então esta consolidação dos modelos IFC. Ou seja, isto para ficar um pouco mais claro. Eu poderia então exportar este modelo para esta diretoria. E sempre que eu fizesse alguma alteração neste modelo e fosse gravar ou exportar novamente este modelo para a diretoria, neste caso de escritórios IFC, nos programas onde estivesse a calcular, onde tivesse importado este modelo IFC, este botão que está aqui, que é atualizar o modelo BIM, iria ficar a piscar. Isto quer dizer que o programa detectava que o modelo inicial IFC, do IFC Builder, neste caso, tinha sofrido alterações e eu poderia optar então por atualizar esse modelo de forma a me alterar, neste caso, a medição de áreas, volumes, etc., para as alterações que a arquitetura sofreu. E então esta interligação entre os vários programas é que vai tornar um pouco mais correto e um pouco mais célere o trabalho. Da mesma forma, no IFC Builder, nós também temos a possibilidade de atualizar os modelos BIM, ou seja, e neste caso, atualizar os modelos BIMs, nós aqui poderemos ver então o que é que nós poderíamos então fazer com a sincronização dos vários fecheiros IFCs. Por exemplo, eu dentro da minha diretoria C, exemplo de escritórios IFC, tenho 3 obras que foram calculadas por, neste caso, 3 programas diferentes. O CIPETERM Loads, que foi calculado, foram calculadas as cargas térmicas com base neste modelo IFC. O CIPELUX REX, que também foi um modelo criado também com o modelo IFC, e o HVAC também foi importado o fecheiro IFC e depois também foi importado as cargas térmicas do load, depois os programas também comunicam-se uns com os outros. E ao fazer aqui atualizar, como o programa detecta que na diretoria C, exemplos, escritórios IFC, existem já estes modelos IFCs que foram criados pelos outros programas, por outros técnicos, e eu poderia então agora sincronizar o meu modelo inicial IFC com os IFCs destes programas. Ou seja, isso faria com que, e isto bastaria-me ativar aqui o importar e aceitar, isto faria com que, por exemplo, este modelo IFC inicial estivesse então interligado com os outros modelos IFC, que nós poderemos então visualizar aqui. Podemos ver aqui os pontos de luz do CIPELUX, CIPELUX REX e as condutas do HVAC. Ou seja, resumindo, no IFC Builder nós modelamos o edifício, exportamos o modelo IFC para uma diretoria específica e depois os outros programas vão ser, as novas obras criadas nos outros programas vão importar este modelo IFC para o cálculo das áreas de paredes, janelas, portas, volumes de compartimentos, etc. e a própria descrição de compartimentos. E esses mesmos programas, após o cálculo, vão poder gerar outro ficheiro IFC que poderá ser então gravado na mesma diretoria do programa, que foi escolhida como o repositório inicial da obra, e depois os ficheiros IFCs podem-se então consolidar uns com os outros.